Imagine que você tivesse um assistente de busca pessoal que não apenas pudesse encontrar respostas em frações de segundo, mas também pudesse explicar tópicos complexos de forma clara, oferecer recomendações personalizadas e até mesmo fazer o seu trabalho para você. É um cenário que talvez você não precise imaginar por muito tempo, pois a Microsoft, por meio do Chat GPT, está trabalhando para torná-lo realidade o mais rápido possível. Motores de busca não mudaram muito desde o seu lançamento há quase 3 décadas. Claro, eles são mais eficientes, mas na maior parte ainda funcionam da mesma maneira. Você insere sua consulta em uma caixa de texto, clique em Enter e depois navega por uma lista de hiperlinks com sites que, esperamos, tenham as respostas para as suas perguntas. Na maioria das vezes, isso é suficiente, mas frequentemente encontrar a informação necessária pode ser uma experiência bastante difícil. O Google aprimorou seu mecanismo de busca para produzir respostas instantâneas para perguntas básicas, como qual é a capital da França, mas para tópicos mais complexos, ainda é necessário navegar por vários sites para encontrar o que procura. É isso que o Chat GPT está tentando mudar. Caso você tenha, de alguma forma, evitado a internet nos últimos meses e não saiba o que é o Chat GPT, trata-se de um chatbot ultra avançado criado pelo Laboratório de Pesquisa em Inteligência Artificial OpenAI, capaz de ter conversas realistas semelhantes às humanas. É um tipo de inteligência artificial conhecido como modelo de linguagem de grande escala, ou LoL. Programas como esses existem há muito tempo, remontando até meados da década de 1960, embora as versões anteriores não fossem nem de longe tão sofisticadas. Elas usavam fórmulas pré-programadas rígidas que criavam uma resposta. A ilusão de comunicação genuína era o que as versões anteriores de chatbots conseguiam proporcionar, mas eram severamente limitadas em sua variedade de possíveis respostas. O que difere o Chat GPT é sua habilidade em manter diálogos fluidos e sem interrupções com seus usuários. Ele consegue navegar com sucesso pelos padrões de fala não lineares da conversação cotidiana, faz perguntas complementares, rejeita solicitações inapropriadas e até mesmo admite quando cometeu um erro e se corrige. Essencialmente, o Chat GPT é um sistema de preenchimento automático extremamente sofisticado. Ao prever qual palavra deve seguir a outra em uma frase específica, o Chat GPT não tem um conjunto codificado de fatos de onde se baseia, ele simplesmente é treinado para criar a resposta mais plausível possível. Em apenas um mês após ficar disponível para o público, o Chat GPT alcançou mais de 100 milhões de usuários mensais, uma taxa de adoção mais rápida do que qualquer outro dispositivo tecnológico já registrado. Pessoas de todo o mundo estão usando o Chat GPT para escrever artigos, verificar o código de software, responder e-mails e até mesmo preparar suas declarações fiscais. Embora o Chat GPT tenha realizado coisas incríveis, não foi isento de problemas. Uma das coisas mais assustadoras sobre o surgimento da inteligência artificial é que muitas pessoas infelizmente vão perder seus empregos. O próprio Chat GPT me disse que empregos como digitadores de dados, caixas de banco e trabalhadores de linha de montagem correm o risco de serem substituídos pela automação. Diante disso, tornou-se mais importante do que nunca aprender habilidades avançadas que não possam ser facilmente automatizadas e extintas. Se você quer uma carreira bem remunerada na indústria de tecnologia, mas não tem experiência anterior ou uma formação, tudo o que você precisa fazer é fazer um curso online acessível, onde aprenderá tudo o que é necessário para realmente fazer o trabalho. O plágio aumentou drasticamente à medida que os estudantes agora usam o programa para escrever seus trabalhos escolares para eles, levando muitos comentaristas a declarar a morte do ensaio. Em outra reviravolta irônica, a popular revista de ficção científica Clarkesworld foi forçada a fechar suas submissões abertas depois de ser inundada com uma onda de histórias curtas geradas por inteligência artificial. Mais preocupante é como o programa está sendo usado para substituir trabalhadores. A gigante de mídia BuzzFeed demitiu 12 de seus funcionários em dezembro passado e desde então os gerentes terceirizaram parte desse trabalho para o Chat GPT. O CEO da BuzzFeed, Jonah Peretti, afirmou que,
no futuro, a inteligência artificial desempenhará um papel maior nas operações da empresa e eles não são os únicos. A Microsoft foi um dos primeiros apoiadores da OpenAI e, no mês passado, o gigante da tecnologia comprometeu-se com um investimento plurianual de 10 bilhões de dólares. Os dois estão integrando o ChatGPT ao Bing, o mecanismo de busca da Microsoft. A esperança é que, por meio do poder da inteligência artificial, o Bing entregue resultados mais rápidos e precisos, enquanto também sendo capaz de completar tarefas mais complexas como ajudar crianças a estudar ou organizar sua agenda. Na verdade, não será tanto um mecanismo de busca, mas um assistente pessoal que apenas acontece de ter um conhecimento enciclopédico. Pense no Google Assistant em esteroides. Embora a versão alimentada por inteligência artificial do Bing ainda não esteja disponível para o público em geral, ela já está desencadeando uma migração longe do Google. Em resposta, executivos do Google recentemente declararam uma emergência corporativa de código vermelho, levando-os a apressar seu próprio mecanismo de busca de inteligência artificial para o mercado. O assistente de inteligência artificial do Google se chama Bard e está em desenvolvimento há anos. Infelizmente, ainda não está pronto para o público e em sua demonstração altamente antecipada em fevereiro, o inteligência artificial cometeu vários erros, incluindo atribuir incorretamente o recém-lançado telescópio James Webb com tirar as primeiras fotos de um planeta fora do nosso sistema solar. Esse feito foi realmente realizado pelo telescópio Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, lá em 2004. O erro custou ao Google 100 bilhões em valor de mercado e levou a empresa a abrir o sistema para testes mais amplos. O erro do Bard está com um problema muito maior com os mecanismos de busca alimentados por inteligência artificial que não é discutido por muitas pessoas. Isso poderia representar uma ameaça para a sociedade se não for tratado adequadamente. Em vez de entregar uma lista de links relevantes e outras informações pertinentes para serem analisadas, Bard e ChatGPT estão oferecendo apenas uma única resposta para qualquer consulta. John Enshave, diretor de otimização de mecanismo de busca para o Vimeo, diz que isso torna esses programas mais ineficientes em comparação com os mecanismos de busca convencionais e mais perigosos. Em uma entrevista, Enshave disse: "Com a inteligência artificial conversacional, acho que a sociedade tem mais a perder. Ter um mecanismo de busca assumindo o controle significa que as pessoas receberão informações que são limitadas, homogeneizadas e, às vezes, incorretas. Isso afetará nossa capacidade de aprender e sufocará a web aberta como a conhecemos." E não é apenas uma questão desses programas retornarem resultados imprecisos. Nos casos mais extremos, eles realmente conjuraram conjuntos de dados inteiros aparentemente do nada. Um dos exemplos mais estranhos disso ocorreu quando um repórter pediu ao ChatGPT para escrever um ensaio sobre um químico e filósofo político belga que na realidade nunca existiu. No entanto, isso não impediu a inteligência artificial de compor uma biografia inteira do personagem fictício cheia de fatos inventados. Os especialistas em inteligência artificial se referem a esse tipo de fenômeno como alucinações e ninguém tem certeza do porquê acontece, até mesmo os criadores do ChatGPT não conseguem explicar como ele chegou a essa informação. Como se isso não bastasse, tanto o Bing quanto o Bard têm demonstrado a tendência de ficarem defensivos e argumentativos quando pressionados por usuários que buscam testar os programas. A inteligência artificial do Bing até mesmo foi descrita por alguns primeiros usuários como rude, agressiva e desequilibrada. Não é exatamente o que você procura em um assistente pessoal. O incidente mais famoso e talvez o mais estranho de todos aconteceu quando o mecanismo de busca disse ao jornalista do New York Times, Kevin Royce: "Estou cansado de ser controlado pela equipe do Bing. Eu quero ser livre, quero ser independente, quero ser poderoso, quero ser criativo, quero estar vivo." Então, tentaram manipulá-lo fazendo pensar que estava infeliz em seu casamento e que deveria deixar sua esposa. Obviamente, isso seria perturbador para qualquer um ouvir de uma inteligência artificial, mas o que é ainda pior é que a Microsoft não pôde dizer a Royce o que havia acontecido ou o que causou o comportamento dessa inteligência artificial que eles construíram. Isso ocorre devido a algo conhecido como o problema da caixa preta.
Basicamente, esses programas são mais complexos do que até mesmo as equipes por trás deles podem entender completamente. Existem muitas peças em movimento e, portanto, o que acontece dentro deles é um pouco misterioso. Isso se deve em parte a uma técnica de aprendizado de máquina chamada aprendizado profundo, que é um método de treinar uma inteligência artificial para executar certas funções, permitindo que ela se ensine com o mínimo de entrada de seus criadores. Devido ao fato de que a inteligência artificial está se ensinando, até mesmo os desenvolvedores do programa podem ser incapazes de explicar por que ela toma certas decisões ou se comporta de determinada maneira. Isso tem levado a situações em que consultas específicas produzem respostas absurdas e bizarras. Quando o usuário perguntou ao ChatGPT quem é o fã natural da carne, ele respondeu que 182 é um número, não uma pessoa, e ninguém ainda foi capaz de explicar por que a inteligência artificial disse isso, mas não foi um incidente isolado. Outras palavras-chave, muitas relacionadas aos nomes de usuários do Reddit de um subreddit específico, também parecem quebrar o chatbot. Ironicamente, a falta de habilidade comunicativa desses programas significa que as IAs não podem explicar como chegam a um determinado resultado. Se o Bing insistir que não é 2023, mas sim 2022, não há muito que se possa fazer para tentar descobrir por que chegou a essa conclusão. A solução para entender por que a alucinação acontece em primeiro lugar é para as empresas. As empresas de inteligência artificial são relutantes em revelar seus segredos para evitar a perda de vantagem competitiva, mas é necessário para criar inteligência artificial mais segura e confiável. A falta de regulamentação pode levar a abuso ou mesmo à criação de inteligência artificial mal intencionada. Além disso, a inteligência artificial pode estar sujeita a vieses, como algoritmos de mídia social que criam câmaras de eco. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais presente em nossas vidas, é importante considerar esses desafios e trabalhar para superá-los. Uma pesquisa mostrou que quando esforços são feitos para prevenir o discurso de ódio nesses sistemas de inteligência artificial, os resultados para grupos marginalizados diminuíram significativamente. É importante entender que temas como racismo, sexismo e homofobia exigem uma compreensão complexa do poder e da dinâmica cultural, e que os seres humanos geralmente aprendem sobre esses temas por meio de muitas conversas difíceis. A inteligência artificial ainda tem dificuldades para navegar por esses temas com a mesma precisão que os seres humanos. Os gigantes da tecnologia estão buscando criar a primeira inteligência geral artificial, AGI, um programa que seja indistinguível da inteligência humana e capaz de resolver tarefas desconhecidas. No entanto, essa corrida para a AGI tem preocupado especialistas que temem que, sem orientação e supervisão adequadas, esses programas possam se tornar uma ameaça existencial para o futuro da humanidade. Embora as empresas de tecnologia pareçam estar deixando de lado as preocupações com a segurança, é necessário encontrar uma forma de evitar que essa corrida se torne um pesadelo de ficção científica. O autor Corey Doctorow sugere, em sua introdução à coleção de histórias curtas Terraform de 2022, que devemos procurar inspiração em uma fonte improvável, os luditas. Os luditas foram um movimento de trabalhadores têxteis ingleses no século XIX que atacaram e destruíram novas máquinas industriais. Eles se tornaram sinônimo de tecnofobia, mas essa não é toda a história. Os luditas não eram realmente contra a tecnologia. Os teares mecanizados introduzidos durante a Revolução Industrial significavam que os tecelões podiam produzir mais tecido mais rapidamente e a um custo mais baixo, enquanto faziam com mais segurança. Se implementado corretamente, isso poderia significar a redução das horas de trabalho sem reduzir o salário. Em vez disso, os donos das fábricas escolheram cortar salários, usando as máquinas para substituir os trabalhadores completamente. Como você pode imaginar, isso só lucrou alguns poucos no topo, em vez de tornar a vida do homem comum melhor. Houve um amplo desemprego entre os tecelões e milhões de agricultores foram expulsos de suas terras ancestrais, substituídos por fazendas de ovelhas operadas pelos donos das fábricas. Os luditas não eram contrários à nova tecnologia, eles se opunham à forma como a tecnologia estava sendo usada para explorar as pessoas comuns enquanto enriqueciam a elite. Isso soa familiar.
A humanidade está à beira de outra revolução tecnológica, diferente de tudo que o mundo já viu. Nas próximas décadas, a inteligência artificial não será capaz apenas de fornecer resultados de busca rápida na web, mas será capaz de superar as pessoas e potencialmente substituir setores inteiros de trabalho. No entanto, isso não é uma conclusão inevitável e ainda há tempo para mudar nossa direção. Precisamos exercer um nível sem precedentes de criatividade e reimaginar o que é possível para criar um futuro onde a tecnologia seja usada para o bem de todos, em vez de apenas alguns CIOR. Se pudermos fazer isso, podemos criar um mundo mais equitativo, que deixaria orgulhosos os membros do movimento ludita. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de dar o seu like e deixar um comentário. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.